Alô? Alô, alô? Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live saxofone para todos. Meio em cima da hora. Sejam todos bem-vindos. Rômulo, seja bem-vindo. Todos vocês bem-vindos aqui. Saxofone para todos, uma aula gratuita, 100% gratuita. Assuntos sobre, óbvio, saxofone, música, história da música, assuntos interessantes, mas sempre uma aula gratuita e online, que posteriormente ficará salva na comunidade, nas redes sociais, no YouTube. Então não percam. Quem perdeu as aulas anteriores ou alguma das, já não sei mais se passou de uma centena de aulas, tem no YouTube com assuntos diversos sobre técnica, teoria, percepção, né? Saxofone para todos, né? Ensinando você a tocar saxofone de uma maneira prática e rápida, né? Ajudando a tua intuição e o teu conhecimento, né? Clóvis, seja bem-vindo. Rômulo, seja bem-vindo. Ah, que bom que vocês estão aqui. Então, a ideia das aulas, né, que tem tido, Clóvis, se não tiver inscrito lá na comunidade saxofone do WhatsApp, o link está aqui na bio. Se inscreva lá, sempre tem alguma coisa engraçada, alguma coisa interessante, alguma coisa que aprimora a tua técnica, ou te diverte, ou te ensina. Menos eu ajustar essas câmeras antes do horário. Então, o assunto tem sido a sua percepção, o seu vocabulário com aquilo que você estuda, com aquilo que você ouve. Qual a associação entre o que você aprende, o que você ouve, com aquilo que você vai produzir? Então, quem já não ouviu dizer que a música é uma linguagem universal? Então, sim, porque atinge todas as pessoas mesmo, não precisa ter um significado, né, como uma palavra ou uma frase, mas ela toca as pessoas emocionalmente, bem ou mal, queira ou não queira, né? Tem uma frase assim que eu acho muito engraçada, meus vizinhos só ouvem música de boa qualidade, queiram ou não queiram, né? Coitados. Coitados meus vizinhos, mas tudo bem. A tua percepção. Então, tua percepção, ela tem vários níveis e várias maneiras de ser desenvolvida, né? Várias facetas a serem vistas. Então, por exemplo, você pode fazer uma coisa de percepção rítmica, né? Aprender a escrever o ritmo. Você pode fazer percepção harmônica, percepção melódica, né? Então, todas essas coisas ajudam. A nossa praia aqui seria uma percepção melódica. Como uma melodia está se comportando. Então, quando você pensa nisso, a partir desse momento, então, como seria a fala, não a base, porque a harmonia é a alma do negócio, né? A harmonia muda toda a beleza de tudo que você tocar. E a melodia está caminhando por cima dessa harmonia, né? Desse terreno. Então, detalhes à parte de divisão de acordes e tudo mais, que você deve estudar, porque quanto mais vocabulário e conhecimento você tiver, mais fácil você desenvolve várias coisas. Então, por exemplo, na leitura, ler com a técnica absurda, né? Tocar um Paganini no sax, ótimo. Tocar um Coltrane, né? Charlie Parker, Pixinguinha, né? Hermeto Pascoal, ótimo. Mas absorva essa ideia para o teu vocabulário. Para o teu vocabulário. Então, você pega uma frase do Hermeto, por exemplo, uma frase do Kennedy, seja lá de quem for, e abraça, guarda, põe na tua manga para você ter uma ideia melódica, uma frase de efeito, uma frase, né? Batatinha quando nasce, né? Água mole em pedra dura, sabe? Frases prontas. Claro que nesse caso elas são mais restritas, mas você deve usar essas frases na hora que a tua criatividade sumir. Então, claro, você não pode ser só cerebral e não pode contar apenas com criação espontânea, então tem que ter um vocabulário. Né? E esse vocabulário faz bem porque você fica cada vez mais criativo se você desenvolver para a criatividade. Senão você fica apenas um calculista, um contabilista musical, como falava o seu Gebran. Né? Então, qual é a ideia? A ideia, né? Falei, né? É que você absorva um vocabulário cada vez maior
em todas as alturas, tonalidades, em todas as velocidades, seja lento, rápido, né, com vários formatos para você poder se virar a hora que, aqui eu senti que essa frase vai ficar boa. Opa, que legal! Então existem inúmeras maneiras de você pegar. Então, um estudo que eu insisto muito é o estudo da frase em terças. Né? A frase em terças, você vai de uma nota, você pula para a segunda acima e volta uma, duas acima e volta uma, duas acima e ao contrário. A famosa frase final do Asa Branca, né? Sabe? Você diz, mas eu não consigo te... consegue. Se você estudar. Então, por exemplo, eu tenho um ritmo aqui, um ritmo americano, um funk. E o que acontece? Eu vou colocar essa frase no funk. Já tivemos essa conversa de você utilizar de várias maneiras o mesmo movimento em várias escalas, o mesmo movimento em várias distâncias, em vários formatos, em várias velocidades, divisões, etc. Então, é como se, você fazendo uma comparação bem chula, bem rápida assim, eu posso falar, eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Eu uso a mesma frase de eu não tenho vontade. É um exemplo. Eu mudo de acordo com a situação. Né? Então, existem coisas que você fala às vezes apenas por brincadeira, uma frase séria, né? Você usa de várias maneiras as mesmas palavras, as mesmas intenções, as mesmas coisas, né? Com cada pessoa, com cada situação, com cada pessoa diferente. Nesse caso, eu fiz a frase em alguns movimentos. Então, seria bem interessante você ter essa frase tocada em todos os tons. Mas como é que eu pego essa frase? Bem, eu já dei a dica da estrutura, né? Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá. Né? Ascendente, subo duas, volto uma, subo duas. Agora ao contrário, dó, lá, si, sol, fá, lá. É um movimento em terças, desde o tempo do barroco, desde a época de Bach, todo mundo usa isso. Então por que eu não posso ter isso no meu vocabulário? Bem, para quem não conhece, você pode ver, por exemplo, no YouTube tem um vídeo chamado The Lick. Cara, todos os grandes músicos, assim, dos maiores que eu conheço, estão ali tocando a mesma frase. Você fala, caraca, os caras estão tocando a mesma frase, daí vem Coltrane, vem Charlie Parker, eu não lembro se tem. Vem Coltrane, vem pianista, vem Gonzalo Rubalcaba, vem Michael Brecker, sabe? Todo mundo fazendo a mesma frase. Ou seja, você absorve frases de vocabulário da música, que é uma linguagem universal, e fala da sua maneira na situação que está aparecendo momentaneamente. Seria mais ou menos isso. Então, eu pude fazer a mesma frase agora nesse funk. Eu dei esses exemplos, eu poderia fazê-lo em algo um pouco mais tranquilo. Eu pus de uma forma mais marrenta, mais cheia de né? Deixei ela mais enfeitada do que quando eu fiz na hora do funk, que eu aproveitei a velocidade, né? Então, mas para ter velocidade e agilidade, você deve ter estudado, né? Feito marcação. Se vocês reparassem e fizessem agora observassem a frase que eu fiz, eu mudei a velocidade, mas eu estava atrelado à rítmica da música. Né? Claro que eu posso sincopar, eu posso sair, eu posso desmontar, mas geralmente eu tenho que estar meio atrelado à divisão que funciona melhor. Eu não posso ficar só aéreo, né? Só torto, só fora, só quebrando, só sincopando. Você exagera. Você não pode estar dentro do quadradinho e nem fora o tempo todo, destruindo a forma. Então, essa parte, eu sempre falo, né? A parte estética vem do teu amadurecimento, de quem você ouve, de qual é o teu vocabulário.
Aí que nós voltamos então em ter frases. Então essa frase em terças, eu não lembro de onde que eu aprendi, mas eu acredito que talvez de ter estudado asa branca. Né? Eu estudava flauta, fá, ré, mi, dó, nana. Né? Então eu peguei lá... Se era em sol, aqui vai dar mi com 7, né? Isso, então, essa frase ela fez parte da minha história musical. E eu comecei a usar porque eu achava que ficava boa. O grande problema daí, sabe qual é? É que você começa a usar em tudo aquela frase nova, linda, maravilhosa que você aprendeu. Aí você usa o tempo todo. Então, se você tiver pouco vocabulário, você fica se repetindo. Aí fica algo automático demais. Você não pode ficar preso de novo ao quadradinho. Você não pode destruir as coisas. Você tem que aprender a migrar entre o que está pensando, de preferência em segundo plano, para o que você está sentindo e fluindo na música. Então, fluir na música é uma das coisas que não se ensina. É uma coisa que se aprende apanhando. Você tem que, é que nem jogar, fazer um esporte. Você tem que treinar e aprender a fluir. Aí a importância do vocabulário. Eu dei o exemplo aqui nas duas músicas da frase em terças. Poderia ter sido qualquer outra frase. Então vamos voltar aqui para o funk. Ó. Eu vou fazer uma outra frase muito comum. Ótimo. Então essa frase poderia caber aqui. Não exatamente a mesma frase, o mesmo tamanho, mas vocês observaram como funcionou? Eu poderia fazer isso para cá, isso para lá, isso para cá. Então, o que acontece? Eu dei 2 exemplos de frases absorvidas por mim. Sendo que essa frase eu posso mudar a divisão, a duração das notas, o número de repetições, colocar pausas, fazer looping num pequeno trecho, né? Observe. Perceberam como eu picotei a ideia? Opa, ficou diferente. Eu fiz ascendente, pequenos pedaços repetidos. Para ter essa desenvoltura, foi preciso ter estudado a frase e ter conseguido fazer a frase em todos os tons, com várias velocidades, com várias articulações. Então, aí foi a questão estudo. Absorver a frase vem de algo que você leu, de algo que você estudou, óbvio, né? E algo que você tirou de ouvido. Então, por exemplo, se eu estudei uma música Carinhoso, tem uma frase na parte B, né? Mais ou menos isso, né? Eu pude usar a frase para mim. Claro, aí que tem o que eu quero que vocês entendam. Você tem que aprender a brincar. Quando eu estou tocando com a música... Então, uma parte foi movimentos aleatórios. Só que quando você aprende a falar e ter vocabulário, você aprende a fazer movimentos aleatórios, criativos, organizados, mesmo que eles façam certos ruídos, efeitos ou não sei o quê. Que às vezes não agrada a todo mundo e às vezes agrada a todo mundo, né? Então, vou dar um exemplo bem legal aqui agora. Olha só. Eu separei um pedacinho de um solo do Phil Woods, do tema Walking. Isso. Do tema Walking. Eu fiz um looping de um pedacinho ali, dura 7 segundos. Será que é isso mesmo? Só ver aqui
o aplicativo que eu estou usando do vídeo dura 8 segundos. Então, esses 8 segundos, o que vai ocorrer? A frase vai ficar tocando. Seria como parecido com a Asa Branca, ou eu estudar um método, ou eu estudar o Carinhoso. A música vai ficar, escutem algumas vezes. Então, o que acontece? De ouvir, eu já sei que é. Eu não fiz uma frase agora, não. Ele está usando um outro intervalo. É que eu vi. Perceberam? Eu fui de tanto ouvir, eu peguei um pedaço da frase. Agora vamos voltar lá na... Perceberam o que eu fiz? Eu fiz aquilo que a criança faz. Ela pega o exemplo do pai falando, da mãe, da avó, do tio, do amiguinho, aprende o significado e utiliza na sua comunicação. Eis aqui seu objeto de comunicação. Então o que você tem que fazer? Você tem que estar fazendo isso constantemente, ouvindo quem fala bem, né? Então pode ser bem de tudo e quanto é gênero, do smooth jazz até a música brasileira de qualquer região lá do norte, desde o tecnobrega ao gauchesco, do baião ao sei lá o que, ao fandango. Acho que não tem saxofone no fandango, nunca vi, ninguém usando. Mas tem a rabeca, né? Que tem frases, que deve ter alguma coisa que eles usam lá que deve ser característico. Eu nunca fiz essa pesquisa. Ou do samba, ou do choro, ou do baião, ou do maracatu, ou do frevo. Sabe? Você aprender, como é que eu vou usar isso? Então, muitas das minhas frases, para não dizer a maioria delas, eu ouvi, gostei. Então tem um movimento que eu tenho feito, para quem me acompanha e talvez veja meus vídeos, eu tenho uma frase que eu tenho gostado muito de fazer, porque eu vi um cara fazendo um formato, eu não consegui fazer no formato dele. Olha só. É um arpejo dos modos. Vamos voltar para o Phil Woods aqui, ó. Então, quanto mais eu ouvir, mais armazenado vai ficar na minha ideia, tá? Teria que ouvir mais vezes para tirar inteira, né? Da primeira vez que já foi um desastre, da segunda já começou a ter as suas pontas lapidadas, na terceira um pouco mais, da quarta um pouco mais, da quinta um pouco mais. Quando você vê aquela informação que o cara estava fazendo, te dando através de uma tocada, ela fica fazendo o quê? Fazendo parte daquilo que você usa como teu vocabulário. Então, no próprio funk eu vou usar. Então, observe, e agora eu ouvi isso tanto, vou usar nessa outra situação.
funcionou. Ou seja, eu fiz parte do meu vocabulário. Como que funciona? Você deve estudar leitura, divisão, harmonia, teoria, as escalas, intervalos, toda essa bagagem. Adquirir técnica. Inclusive, a aula que vem, eu quero falar sobre como você melhorar a velocidade da tua articulação e dos teus dedos. Você tem que realmente ter uma certa velocidade, né? Você tem que aprender a ter velocidade. Você tem que aprender a se comportar. Então, você tem que transformar o seu carro em uma Ferrari que anda no congestionamento a 30, 40 por hora, mas que também vai numa autobahn a 380 por hora. E você sabe não se matar com isso, né? Seria mais ou menos isso. Não é uma comparação meio maluca? Aqui não tem perigo, a não ser que te joguem alguma coisa. Você deve ouvir o que você está estudando. Então você pega lá a frase do Carinhoso, né, como eu falei. Só que o tom ali eu estou fazendo reset. E eu posso usar aqui, olha só que legal. Claro que se eu fizer tão descaradamente, tão certinho, eu volto a fazer gavetas, coisas que encaixam certo. Eu não tenho criatividade, eu só coloco aquilo que está pronto, um robô, aquelas pianolas de faroeste, né? Toda furadinha a folha repetindo igual. Não é o caso. Você tem que aprender, então, botar o teu jeito, o teu sentimento, a mistura das frases, né? Fazer diferente. Essa paradinha que tinha o break ali, que eu não sabia que existia, e eu resolvi fazer um looping com um pedaço da frase, ficou excelente. Sabe aquelas coisas que ocorrem sem querer? Foi exatamente isso. Eu não sabia. Eu escolhi esse looping, essa base agora há pouco, ouvi um pedaço e falei, opa, legal. Por causa da escala que eu escolhi. Mas, nossa, coincidiu. Então, eu estava ligado no que eu estava fazendo e no que estava em volta. Então depois ouçam a live nesses minutos anteriores. Eu gostei mais do que eu fiz agora do que tudo antes. Vocês viram que eu peguei a frase do Carinhoso e destrinchei? Eu quebrei a forma do Carinhoso. Eu quebrei a forma da frase em terças, que é a do Asa Branca, da outra frase, do Phil Woods. Então, tudo isso que está aqui, quando ele toca essa frase aqui... Então, o que eu deveria fazer? Como eu fiz com Carinhoso, como eu fiz estudando um método. Então, tem um método francês chamado Closet, H-Closet, um deles. E eles têm, assim, umas páginas, vários movimentos melódicos, exercícios bem bonitos, que a gente tenta tocar e tal. E você vai estudando. O problema é que você estuda, você executa, você pode até decorar, mas você não usa aquilo com liberdade. Aí que está o problema. Você tem que... Perdão. Você tem que usar aquilo tocando, né? Tem lá um exercício 11, numa altura, que ele faz um exercício, a frase é assim, ó. Mais ou menos isso. Então eu estou fazendo um movimento melódico que eu poderia utilizar aonde? Vamos ver aqui nesse meio blues. Quem estava mais atento, o que eu fiz? Eu fiz um pedaço do exercício do Closet, eu fiz a frase do Phil Woods e fiz a frase do Asa Branca.
Claro que a intenção que eu pus nas frases fez toda a diferença no resultado. Então, recapitulando. Estude ouvindo o resultado do que você estuda. Procure absorver a ideia. Por quê? Porque você tem que passar a mesma ideia para vários intervalos, para várias situações de tonalidades, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, então, eu estou tocando isso em Ré 7 aqui, né? Mas eu posso fazer isso em Mi 7. Em Fá 7. Ou seja, eu mudei a altura, fiz a mesma frase em várias alturas. Eu posso fazer essa frase num diminuto, né? Posso fazer em tom inteiro? Posso fazer essa frase num arpejo maior. As frases não foram iguais porque o ingrediente usado era diferente em alguns casos, não muito, e os intervalos começaram. Eu poderia fazer essa frase em intervalos de quartas, quintas. Vocês perceberam? Então, a intenção, a divisão, o movimento vou mais, volto menos, foi utilizado em todas elas, mudando a altura e o ingrediente, né? Portanto, não interessa a escala que eu use. Então, eu estudei esses ingredientes em vários tons e tudo. Eu tenho isso armazenado. Eu, a princípio, uso isso meio cerebral. Depois eu começo a brincar, a fluir pela música. Então, o que eu estudei, eu tenho no meu vocabulário. Em segundo plano, não. Em seguida, você ouve alguém tocando. Por isso que é muito importante você estar ouvindo alguém, porque você pega a maneira, a expressão, o jeito que a pessoa, sabe, o jeito que o cara fez o solo dele. Não é como aqui no Phil Woods, ele fez um negócio muito bonito. Essa nota aguda, né? Aí o resto eu não tirei, estou tirando agora e tal. Mas seria interessante tirar inteira. Mas você fez isso aonde? Você fez isso nesse tom de Ré 7? Fiz. Você não faz isso no Mi 7. Muito parecido. Vocês estão percebendo? Você não faz isso em Dó 7. Então, eu não tenho. A frase está ainda crua na minha mente e a estrutura dela eu não absorvi. Seria interessante fazer isso, mas existem mais frases que eu tenho já absorvidas. E isso é o que eu acho que você deve fazer quando você quer ter um vocabulário. Você pega uma frase, você usa. No caso da frase que eu falei aqui agora, percebem? Fica algo familiar, só que eu mesclo isso com uma coisa assim de não penso mais. Eu passeio pela música, eu brinco com as divisões, eu brinco com os efeitos do sax, eu brinco com ornamentos, né? Eu digo ornamentos. Então, por exemplo, eu escolho fazer só trinados na música. Vamos ver? Não é o que eu faria normalmente, né? Eu usaria bem uma escala de blues nesse caso aqui, que ficaria bem interessante, né? Usaria uns outros tipos de enfeites, como aquele portamento, aquela frase com o bendezinho. Acabei fazendo um trinado. Espero que vocês tenham acompanhado
a ideia, espero que estudem, que tenham entendido. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta, algum elogio, algum convite para churrasco, por favor, mandem, né? E me mandem ideias, assuntos que vocês querem saber sobre saxofone. Me mandem para ver se eu programo para fazer nas lives. Me digam alguma música que talvez queiram ouvir, que se eu conseguir tocar, eu tocarei para vocês, né? Me mandem questões, perguntas, dúvidas e tudo mais. Então agradeço ao Pedro aqui, o RJM, que toca sax, se não me engano. Primo João, prazer em tê-lo aqui, João. E a todo o pessoal que estava aí, estava o Robson, esqueci o nome do resto, não aparece mais para mim. Então lembrando, saxofone para todos, quartas-feiras, 19 horas, ou 19h01, 19h02, ou 19h05, ou às vezes na quinta, ou às vezes às 20 horas. Jorge Adonis, meu mentor, o homem mais paciente do universo. Você vai ganhar o troféu, né, na ONU, né, do homem mais paciente do universo. Eu estivesse no lugar dele, já tinha me trucidado. Jorginho, chegou no final da live, foi bem interessante, assista depois. Obrigado a todos que estiveram aqui. Então, há mais uma live Saxofone para Todos, comigo, Raul Valente. Quem não está inscrito na comunidade Saxofone para Todos, no link aqui da bio do Instagram, tem o link do WhatsApp. Sempre tem alguma coisa, uma curiosidade, uma aula, uma dica e algumas coisas assim. Então, se inscreva. Às vezes eu não posto nada, às vezes posto um monte. Acompanhe meus canais, YouTube. Ô João, se inscreve no meu YouTube lá, Raul Valente, Raul do Sax, Saxofone para Todos. Se inscreve lá. Não precisa ativar o sininho, mas se quiser, sempre tem um vídeo novo, alguma coisa, né? Gente, muito obrigado a todos. Jorge, obrigado, desculpe a brincadeira. Obrigado a todos vocês. Vou terminar aqui fazendo um solo mirabolante neste funk. E daí já digo tchau. Foi uma parte livre, uma parte apimentada, e usei as frases que comentei durante a live. Qualquer dúvida, quem chegou agora, assista. A live foi curta. Assistam, vejam que tem conexão entre o que se estuda, o que se ouve e o que se aplica, né? Lembrando que você não pode ser só cerebral, você tem que ter emocional. Senão, que nem robô tocando, não vale, né? No caso de improvisação e composição. Porque existem algumas pessoas que são apenas executantes, que são divinos na sua execução, né? Então, um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, João, obrigado, Jorginho, obrigado a todos que estiveram aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.